Antes de passar a palavra para a nossa convidada, a doutora Ângela, eu tenho aqui o currículo dela, que eram 4 páginas, uma vez eu vi só para 2, Ângela. Ângela Flores Furtado, presidente do IMET, o que é o IMET, todo mundo sabe, eu gostaria de fazer uma leitura rápida. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, IMET, é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Sua missão institucional é promover a confiança da sociedade brasileira nas mediações e na qualidade dos produtos por meio de metrologia e da avaliação da conformidade, promovendo a harmonização das relações de consumo, a inovação e a competitividade do país. Mais qualidade para o cidadão. O Inmetro atua como instituição básica do chamado Sistema de Proteção ao Consumidor, tanto na fiscalização de pesos e medidas de produtos de consumo, como na qualidade de produtos que tenham impacto direto na vida do cidadão. Lendo isso aqui, eu fiz um link imediato. Já que nós estamos caminhando para assinar um acordo, Mercosul e União Europeia, mais de 20 anos que se discute esse acordo, eu vejo, minha prezada Ângela, a importância grande que o IMET terá no que adequar as nossas conformidades com a conformidade dos países da União Europeia. A Ângela, permita-me chamar assim, é formada em administração pela Universidade Federal de Minas Gerais e tem mais de 28 anos de experiência em direção de gerência e responsabilidade com resultado em várias empresas e uma liderança em contexto e visão estratégica. Ela formou na Universidade Federal, na Faculdade de Ciências Econômicas, bacharel em administração, graduada em 1976, inúmeros cursos de aperfeiçoamento de 1977 a 2013, nas mais diversas áreas de negócios, planejamento e gestão tributária, jurídica e finanças. Desenvolvimento organizacional também, desenvolvimento de pessoas, inovação e demais destaque nessas instituições que eu faço questão de citar. A Ângela fez um curso na AMD, Business School de Lausanne, ela fez um curso no INSEAD, Fundação Dom Cabral, participou em Fontainebleau, ela fez esse PGA Advancement Program, ela fez um programa na Kellogg, Universidade de Kellogg, ela fez um curso também na Universidade de Michigan, entre vários outros. Executiva, a Ângela trabalhou por 37 anos na Supergabras, ocupando posições de destaques, absolutos destaques, e entre 2016 e 2018 assumiu a Superintendência Executiva de Operações das Federações das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Está aqui o ex-presidente Olavo Machado, que é testemunho do trabalho hercúleo de renovação, de gestão, de mudanças que a Ângela pôde fazer nesse período. Na época, eu também participava da FIENG e pude reconhecer e ver todos os dias, diariamente, o trabalho que a Ângela fez em prol de uma organização maior na Federação das Indústrias, apoiada pelo presidente Olavo. Isso posto, li sucintamente o nosso currículo e passo a palavra para a doutora Ângela, antes agradecendo a presença dela, sabendo do tempo dela escasso, ela estava contando rapidamente ali o dia a dia dela, e nós agradecemos, ela está aqui como nossa amiga, como pessoa brilhante. Então, com muita honra, passo a palavra para a Ângela Furtado, para que nós temos 1 hora, Ângela, na sua apresentação. Depois a gente teria um debate de 30 minutos, para passarmos posteriormente a palavra para o Rodrigo Pajo. Então, deixa eu ver como é que é. Isso. O que a gente fez, a primeira coisa, foi revisitar a missão do Inmetro. Eu estou para falar que o Inmetro é exatamente como um iceberg. As pessoas veem uma pontinha dele, mas o que está por baixo, né, que é a profundeza, que é o conhecimento, que é a riqueza e a nobreza da instituição, ele não é percebido com clareza, a não ser por aqueles que vão realmente muito adiante e conhecem muito profundamente o trabalho do Inmetro. Então, quando eu fui convidada, eu entrei no site para entender melhor o que era o Inmetro, embora eu já conhecesse e tal, e eu vi que tinha uma série de atividades listadas, mas que a clareza da missão não era uma coisa óbvia, fácil das pessoas entenderem.
nós reconhecemos que o Inmetro é uma marca forte. E as pessoas falam assim, ah, eu vou comprar um carrinho de criança porque tem o selo do Inmetro, né? Mas o Inmetro é muito mais do que isso. Então a gente revisitou e a gente chegou à conclusão que, para ser uma coisa muito fácil de ser compreendida, seria ser a medida certa para promover a confiança à sociedade e a competitividade ao setor produtivo, né? E aí, quando a gente fala em medida certa é a precisão mesmo, é a rigidez. Não dá para ter desvio, né? Nós precisamos ser muito rígidos na rastreabilidade, na confiança de cada medida, porque é dela que depende o sucesso, a qualidade e a segurança dos produtos comercializados. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ser a medida certa na hora que nós somos o órgão que regulamenta, de fato, todas as relações comerciais de produtos disponíveis no país e lá fora, bem como tudo aquilo que a gente recebe para uso e consumo do consumidor. E nessa hora, a nossa regulação, ela tem que permitir a flexibilidade para que possa dar oportunidade ao empreendedorismo, à criatividade, à inovação e à tecnologia embarcada. Então, esse é o grande papel do Inmetro. Então, nessa parte profunda aqui, é todo um conhecimento gigantesco que a casa abarca e que eu acho que a maioria das pessoas não conhece. Então, o nosso conjunto de valores, tudo aquilo que serve como referência, é esse quebra-cabeça, né, que a gente trabalhou aqui com a nossa equipe para entender qual que é o nosso papel. Então, a gente tem o papel da regulamentação, né? Nós temos o incentivo ao comércio justo, porque a regulamentação é que promove o justo comércio, o apoio nas relações comerciais globais, o bem-estar social, a confiança para que isso aconteça, acesso a mercados, né? Porque é através dos parâmetros dos nossos produtos, da nossa qualidade, é que a gente vai ter o acesso aos mercados, a rastreabilidade das nossas medidas, a segurança dos bens, a sustentabilidade. Não dá para não se falar em sustentabilidade no mundo de hoje, né? Tem que estar presente. Nós somos uma referência internacional. Nós estamos entre os 4 mais respeitados institutos de metrologia do mundo e, na verdade, a gente é único na nossa razão de ser. Porque nos outros países você tem o Instituto de Metrologia Pura, você tem órgãos de regulamentação, órgãos de acreditação e órgãos de fiscalização. E o Inmetro é o único no mundo que soma todas essas áreas. E tem uma coisa também interessante, que todos esses órgãos nos outros países são órgãos que vivem da iniciativa privada. Eles, via de regra, são organismos independentes, não governamentais, embora trabalhem para a soberania do Estado, eles são órgãos que vivem de doações, de contribuições das entidades privadas. E a gente, então, é uma referência realmente espetacular. Nós temos um reconhecimento técnico gigantesco, e isso é verdade. Nós temos mais de 250 doutores das mais raras especialidades. Eu falo que lá a gente tem uma quantidade gigantesca de gênios. É difícil a gente muitas vezes entender como é que pessoas tão técnicas e tão qualificadas conseguem chegar a resultados tão espetaculares. Porque o Inmetro está presente, todo mundo pensa muito no Inmetro assim, 1 quilo de arroz é 1 quilo de arroz, né? É a precisão da balança, né? Da bomba de combustível, a fiscalização nos postos, mas acontece que a gente é muito mais do que isso. Então, assim,
se a gente anda, né, no Waze sem erro, é graças ao Inmetro, que faz parte de uma rede, né, internacional, via o nosso relógio atômico, que tem a precisão, né, dos fatores determinantes de latitude, longitude, né? Então, é graças ao Inmetro que o nosso relógio funciona, né, na hora certa, que toda a aviação, toda a força aérea brasileira, de guerra inclusive, armas, tudo que vocês puderem imaginar, tudo passa pelo Inmetro. A medicina individualizada, hoje, né, cada vez mais a gente caminha para isso. Então, por exemplo, é porque é tão rica a área do Inmetro que eu poderia passar o dia inteiro falando, né? Então, é o seguinte, para hoje, um tratamento de câncer personalizado, com chip, com a quantidade exata do medicamento que o paciente precisa, isso é rastreado e medido pelo Inmetro. Então, assim, é muito espetacular mesmo o nosso trabalho. Se uma bomba radioativa estoura na Coreia, ou na Argentina, ou em qualquer lugar do mundo, essa rastreabilidade também é feita pelos nossos laboratórios. Então, inclusive, a segurança brasileira está vinculada ao papel do Inmetro. Então, na hora que fala em precisão de medida, é lá com a gente mesmo. Muito bem. E aí nós temos um campus de inovação e metrologia espetacular, que isso deveria ser orgulho dos brasileiros, né? Nós estamos em quase 2 milhões de metros quadrados de Mata Atlântica, ali na descida da Serra de Petrópolis, em Xerém, né? E a gente tem 52 laboratórios espetaculares, os mais variados possíveis, né? Com uma equipe fantástica. Nós temos 55 prédios e a gente no Brasil atua com quase 7.000 colaboradores de todas as naturezas, de servidores a terceirizados, a comissionados, enfim. E isso a gente faz diretamente pelo Inmetro, são dos 1.250 servidores, basicamente lotados no Rio de Janeiro, no nosso campus, e uma parte em Brasília, e o restante espalhado pelos 27 estados brasileiros. Então, quando a gente fala de metro, em tudo a gente tem metro, né? Na medicina, nas bombas, no nosso consumo, nos bafômetros, no DNA dos criminosos, que essa é uma parceria fantástica que a gente fez recentemente. A gente tem laboratórios, né, que acompanham o DNA, que fazem todos os exames para verificar, né, o fato, né, ou a ação de algum criminoso ou de alguma pessoa assim. Então, é muito espetacular realmente tudo que a gente faz. Mas a nossa alma, que a gente não pode esquecer, é a metrologia pura, né, que é uma ciência fantástica, e que nós temos que lembrar que também é motivo de orgulho. O Inmetro é o único órgão regulador do Brasil que tem laboratórios. A Anvisa não tem um único laboratório. Isso até surpreende, isso foi uma surpresa para mim, né? Porque inclusive a gente regula junto com a Anvisa, né? E a gente faz testes nos nossos laboratórios para a Anvisa e para o MAPA, né, que é o Ministério da Agricultura e tudo assim. Então, na verdade, a ciência está lá no Inmetro, que é a qualidade, o controle, a rastreabilidade, a comparabilidade, né, das medidas no país e no mundo. E a gente tem, então, só para vocês terem ideia, alguns números de 2018, 684 categorias de produtos regulados. Isso parece muito, mas é pouco, porque nós estamos falando de apenas 10% dos produtos comercializados no país que tem regulação própria, né? A gente tem mais de 1.000, né, modelos, versões de automóveis em 34 diferentes marcas de programa brasileiro de etiquetagem veicular,
A gente libera por ano 260 mil anuências para licenças de importação, né? A gente faz quase 2.000 processos de análise de licenças de importação e instrumentos de medição. Fiscalizações, olha a quantidade de... Opa! Deixa eu voltar aqui. Gigantesca de fiscalizações que acontecem no país durante o ano, né? E por aí vai tudo aí que a gente pode fazer, e que são infinitas as ações. E tem uma coisa muito interessante, nós temos 2.700 laboratórios acreditados, e alguns já no exterior, né? Nós temos 970 avaliadores externos, 4.000 avaliações por ano, e só isso daqui rende ao Inmetro diretamente, só para vocês terem ideia, 21 milhões de reais de receita ano. É muito interessante porque a acreditação, o que é que ela é? É a certificação de laboratórios para trabalharem para as próprias empresas e para o setor produtivo de forma geral, porque tudo tem que ser testado. Quando se lança um produto, tem que se verificar quais são os riscos a que ele está vinculado e tentar mitigá-los através dos estresses de testes de laboratórios. Então, isso daqui é uma força gigantesca e a gente faz parte de uma rede mundial de laboratórios acreditados. E essa acreditação, ela segue a um padrão internacional. Isso daqui a gente já está 100% dentro dos modelos internacionais. Na regulamentação, que eu vou falar um pouquinho, que a gente está fora, mas nós vamos nos adequar. Então, a gente trabalha no Brasil dessa forma, né, via os institutos de peso e medidas, ou os institutos de metrologia espalhados pelo país. Quero ressaltar que a sede jurídica é Brasília do Inmetro. Muita gente acha que é no Rio de Janeiro, porque lá tem uma instalação em Rio Comprido, mas que nós estamos fechando e estou estruturando já de uma forma bem organizada já Brasília. E lá em Brasília fica a presidência, embora eu fique mais no Rio atualmente, porque me demanda muito mais, o gabinete e toda a área de relações internacionais. Então, vamos falar assim, a inteligência, a estratégia fica em Brasília, e é onde realmente acontecem as coisas, e no campus de inovação em metrologia, lá em Xerém, é que deve ficar concentrado, então, toda a força do Inmetro, as 1.250 pessoas. Era estranho porque eu encontrei duas instalações gigantescas divididas. Então, assim, uma parte de uma diretoria no campus e outra em Rio Comprido. Isso não faz o menor sentido, né? Então, agora vamos estar literalmente todos juntos para melhor eficiência, não só em questão de gestão e maiores resultados, mas também em relação a custos. E trabalhamos, então, via os IPENs aí no Brasil inteiro, que a gente tem as atividades delegadas. A gente tem parcerias no mundo inteiro, nós temos mais de 100 assentos em fóruns e comitês mundiais, resguardando a soberania dos interesses nacionais no que diz respeito aos produtos comercializados. E aí estão citados apenas alguns dos assentos que a gente tem. Então, para vocês terem ideia, a gente tanto trabalha na OCDE, como na Comunidade Europeia, como no IML, e também a gente trabalha, por exemplo, toda a questão dos conceitos halal, kosher, tudo isso o Inmetro está presente. É um negócio realmente fantástico. E quando a gente fala da importância agora, né, desses tratados Mercosul, União Europeia, a gente vai chegar, o papel do Inmetro é gigantesco. E aí eu vou contar um pouquinho de história. Metrologia é uma coisa que começou com diplomacia. A metrologia é uma coisa nova no mundo, por incrível que pareça, né? A primeira medida, um pouquinho de história, era o antebraço do faraó. Foi por aí que foram construídas as
as pirâmides do Egito, os arquidutos do mundo inteiro, tudo no mais perfeito, porque na verdade o Tratado do Metro, ele só aconteceu aqui, ó, em 1875, assinado por Dom Pedro II. Dom Pedro II foi uma pessoa brilhante, né? Então foi, na verdade, quando o mundo instituiu de verdade a metrologia, né? E aí nós temos no mundo inteiro todo um sistema de metrologia, de comitês e tal, que ele vem desde essa época e chega aqui até os institutos nacionais. Mas isso é uma cadeia mundial, perfeitamente alinhada e adequada em um trabalho muito harmônico, né? Bom, e aí, dentro do sistema brasileiro, nós temos tudo isso daqui bastante complexo, mas o que interessa é que são todos órgãos de referência mundial e nacional para o uso tanto do setor produtivo quanto da comunidade civil. Muito bem, é porque isso aqui é tão complexo, tão detalhado, que eu acho que não vale a pena a gente estressar. Mas só para vocês terem ideia de que é muito bem arrumado no mundo inteiro, né? E aí, no cenário internacional, a gente faz parte da Organização Mundial do Comércio, né? E a nossa ação é preponderante, né? No Mercosul, inclusive, nós somos os presidentes do Mercosul nos próximos 6 meses, e nós somos o coordenador nacional já há muitos anos do grupo de trabalho 3, que regulamenta vários produtos na América do Sul, no Mercosul. Essa é uma questão bastante complexa, mas a gente não vai discutir aqui as questões políticas, mas o Mercosul dá um bocado de dor de cabeça para o Brasil, né? Então, assim, nós temos realmente uma preocupação muito grande agora com essa negociação Mercosul-Comunidade Europeia, mas a gente está trabalhando duramente para isso, e foi alinhado na semana retrasada com o ministro Ernesto uma série de ações que o Inmetro está acelerando para que a gente tenha nos próximos 2 anos a maior facilidade possível do acordo em bloco, mas também iremos trabalhar fortemente os acordos bilaterais, né? E aí nós temos aqui umas coisas interessantes que são os principais órgãos e assentos de referência que a gente tem no mundo, e aí eu gostaria de chamar a atenção principalmente do setor produtivo, sobre isso daqui, que é a metrologia legal, que é o OIML. Existe hoje praticamente uma decisão da OIML de que qualquer produto certificado em qualquer organismo do mundo pela OIML, ele deve ser aceito em qualquer relação internacional, desde que faça parte desse grande birô. Isso quer dizer, em outras palavras, que, teoricamente, todos os produtos de fora do país que tiverem, né, a certificação da OIML deverão ser aceitos no Brasil sem qualquer restrição. Obviamente, para o Brasil aceitar esse tipo de condição, a gente tem que pensar um pouquinho, porque isso tudo é uma questão de adesão, que pode ocorrer imediatamente ou aos poucos. Imediatamente, provavelmente, seria um desastre para a questão da competitividade nossa, porque nós temos que lembrar que a indústria brasileira, né, o setor produtivo de um modo geral, brasileiro, ele é onerado por custo Brasil, por, de repente, falta de competitividade, de criatividade em várias coisas. Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado. Mas é um alerta para o setor produtivo, porque tudo isto tem ocorrido de uma forma muito mais acelerada do que no passado. Então, eu acho que isso aqui é um ponto de atenção grande para todo mundo aqui, né? O Brasil vai tomar cuidado, e o Inmetro está tomando todo o cuidado
nessa adesão a esse acordo, mas é uma possibilidade real e concreta. Né? Bom, e aí, nosso problema. Todo mundo fala em acesso a mercados, né, aberturas de mercado, que é o que a gente quer, né, um mercado liberal, não é isso que a gente quer, está procurando, mas nós temos um problema grave. Qual que é o nosso problema grave? É o nosso modelo regulatório atual, né, em que a gente tem uma demanda, analisa, desenvolve, implementa, mantém, controla, 7 anos para a elaboração de uma regulamentação, ao custo de R$1 milhão cada um. Mas 7 anos, por que demora tanto? Ah, porque você tem que pesquisar, você tem que testar, você tem que ver tanta coisa. E com um problema muito grave, porque ao longo do tempo, a gente foi fazendo regulamentação, opa, não está indo não, foi. Olha como é que a gente foi fazendo regulamentação no Brasil. Muito na questão... Em 1999 a gente tinha 26 regulamentos e aqui a gente foi só subindo. Na verdade, hoje a gente tem mais de 330. E o que acontece? Tudo muito vinculado a modelos extremamente prescritivos e para proteção de mercado. E o mundo agora é diferente, né? Todo mundo quer competir globalmente. Então, quando a gente pega as nossas regulamentações, eu vou citar um exemplo aqui, que é, por exemplo, produtos infantis. A gente tem 11 regulamentos para produtos infantis, que é material escolar, brinquedo, berço, cadeira, andador, enfim, são 11. Mas esses 11 são para aqueles produtos, não abrangem todos. O mundo evoluiu nos seus produtos e nós com uma regulamentação extremamente restritiva, porque a gente queria proteger, né? Essa que é a verdade. Então, assim, isso requer uma mudança cultural gigantesca, inclusive do empreendedor, que tem que querer se arriscar mesmo agora. Ele tem que se expor, não vai dar mais para ser conservador, né? Então, a gente vai lançar um novo modelo de regulamentação que já está em consulta pública, mas nós vamos chegar lá. Então, o que acontece com o nosso modelo de hoje? Ele é de baixa performance porque ele é restritivo, ele tem efeitos adversos à economia, ele faz com que toda caneta seja BIC, tudo igualzinho, não dá para colocar nada diferente. Ele é desalinhado às normas internacionais, né? Eu vou falar uma coisa para vocês inacreditável. Pensa bem, um equipamento de ressonância magnética, né? Todo mundo aí faz, não é isso? Muito bem, o pessoal do Japão fica desesperado, porque a nossa legislação obriga que para cada equipamento que venha, eu faça o teste total, que significa a perda de um equipamento deles. Porque quando você testa, você vai explodindo, é a resistência total do equipamento, né? Então, e a gente assim, não aceita o que já foi verificado lá, já foi testado lá, embora faça parte da rede de laboratórios acreditados no mundo. A gente exige que isso tudo seja feito aqui de novo no Brasil. A gente quer proteger tanto que acaba, né, estragando de todas as formas. Então, a gente está desalinhado, a gente não aceita, é como se a nossa verdade fosse a mais pura e a mais absoluta. E isso a gente tem que mudar. E a gente está totalmente desalinhado com as novas políticas do governo, né, que é o mercado. Em tudo, em tudo, infelizmente. Muito bem, então,
o que a gente está pretendendo fazer. Primeiro, que nós estamos desenvolvendo um modelo que tenha capacidade de resposta, que é o seguinte: qual que é o problema que nós temos que resolver, né? Então, identificar e encontrar a solução para ele. Porque no nosso modelo anterior não era um problema, era assim uma demanda. Ah, eu quero proteger no mercado. Agora nós estamos falando assim, qual que é o problema que o produto tem? Nós estamos mudando, né, a lógica, né? Eu quero qualidade e segurança do produto, não é isso? Então, qual o problema que a gente tem que atacar? Ele tem que ser... Opa, passei demais. Ele tem que ser orientado para o resultado. A gente tem que dar a segurança e a qualidade, e a gente tem que permitir inovação. A gente não pode dar a receita do bolo completo. A gente tem que deixar determinadas doses de ingredientes serem inseridas pelo fabricante, né, que é o que vai permitir a evolução e a competitividade adequada. A gente tem que ter uma previsibilidade. Gente, é assim, surreal. A gente lança uma portaria hoje já sabendo que nós vamos fazer daqui a 2 meses várias alterações, porque ficou para trás não sei o quê, porque alguém já está pedindo alguma coisa, porque funciona assim, é porque alguém vai lá e pede. Então, nós temos que ter uma legislação muito clara para que todos possam operar, porque senão não vai ter investimento no Brasil. A gente estava falando hoje cedo aqui da questão de investimento. Se a gente não tem uma regulamentação clara, como é que uma Siemens, por exemplo, vai investir aqui milhões numa fábrica de ressonância magnética, de equipamento? Não vai, porque cada hora a gente vai estar inventando uma regra para o produto. Então, nós temos que ter previsibilidade. E tem que ser proporcional. Hoje, gente, é tão engraçado que a nossa legislação é o seguinte, voltando para o assunto de infantil, a gente faz a mesma exigência para o guardanapo de papel para uma chupeta. Assim, e mamadeira. Mas você fala assim, mas chupeta e mamadeira é bobagem. Não, é gravíssimo, porque a criança chupa aquilo e tem um monte de coisas que fazem mal para a saúde da criança. Um guardanapo de papel de festa, que mal que ele pode causar é mínimo. E a gente exige o mesmo padrão, a mesma rigidez, a mesma sequência. É uma regulamentação, gente, absurda. É chato falar isso, mas é a verdade. Hein? Eu vou mostrar como é que é. É proporcional. Porque se o risco... Eu vou até falar um pouquinho sobre essa questão da chupeta. O risco de um guardanapo de papel que você usa rapidamente... é mínimo o contato, enquanto que uma chupeta na boca de uma criança, ela pode ficar horas com aquela chupeta. E aí eu vou pegar a questão da chupeta. Infelizmente, é chato falar isso, mas eu tenho que falar. Os Estados Unidos pega a garrafa PET dele e desova lá na China. A China pega essa garrafa PET e faz chupeta. Isso é material químico da pior qualidade possível para a saúde da criança. E, infelizmente, isso daqui foi jogado no Brasil. A gente já cancelou essa licença. Isso foi um caso real que eu mesma cancelei a licença de importação disso. E a gente está com uma demanda judicial gigantesca por conta disso, porque esse importador tinha autorização para trazer. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Então, assim, vamos exigir o que é correto. Então, eu vou pedir todos os testes para aquilo que é necessário. Então, para um equipamento de ressonância magnética, nós vamos exigir que sejam feitos testes em laboratórios em várias fases. Agora, eu exigir que testes de guardanapos de papel de festa sejam feitos com a mesma intensidade, está desalinhado. É mais ou menos isso. Então, o mundo funciona com proporcionalidade. Esse é o princípio. E independente, né, gente? Não dá para falar assim, agora eu quero proteger isso, eu vou criar uma lei, agora eu quero proteger aquilo.
Porque a gente pode até fazer, o governo pode até fazer, mas não com produtos, né? Uma coisa, a gente tem que preservar o acesso a mercados e a competitividade do setor industrial, né? Bom, aí o que é o nosso modelo que vai então se aproximar do mundo? É um modelo que ele aumenta a cobertura. Então hoje a gente tem 330 regulamentos no Inmetro, só para ter ideia. A União Europeia, e a gente só regula 10%. A União Europeia tem 22 regulamentos e regula 100% do mercado. Então, o que nós estamos imaginando é que dos 330, a gente vai ter aí em torno de 25 grandes regulamentos, que são os princípios basilares de setores específicos, né? E que cria as regras gerais de qualidade e segurança. E com um foco grande aqui no que a gente chama de autodeclaração. Você que tem que conhecer o seu produto, saber quais são os riscos que ele pode incorrer e atender a todas aquelas regras diretivas pertinentes. Então, por exemplo, se eu vou fabricar um brinquedo, eu vou atender ao grande guarda-chuva da regulamentação de produtos infantis, vou olhar as matérias diretivas de química, para saber quais são os ingredientes químicos que podem ou não podem conter, as de segurança, né, que são coisas pontudas, arredondadas, tamanho. Então, eu vou, para cada produto que eu, fabricante, escolher, eu vou escolher um conjunto de matérias que eu vou atender. Mas que isso vai ser muito menor e de muito mais fácil forma de eu identificar tudo aquilo que eu preciso ter de qualidade e segurança no meu produto. E a gente vai ter foco na resolução dos problemas, que é o seguinte: qual o problema que eu tenho via de regras com material que vai para uso, vamos falar assim, da boca da pessoa? É basicamente só para reforçar a área química. Então, nós vamos ter foco nisso. Então, todo produto que é para uso ou consumo, em que eu vou usar o meu paladar, a minha boca, eu vou ingerir, e eu posso estar ingerindo produtos químicos, é o de maior risco. Então, a gente vai estar sempre focado em alguma coisa. E nós vamos ter a responsabilização. Hoje, isso, no Brasil, é muito relegado, né? Qual que é a responsabilização do fornecedor hoje? Fica assim, fulano cometeu, foi lá, é multado, a multa, né, é pequena, vale a pena correr o risco, né? Então, não tem uma punição. E nós estamos falando de realmente punir o negligente. Então, esses são os pilares que desburocratiza, otimiza recursos do setor produtivo e simplifica a vida de todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma flexibilidade para a inovação, mas tem um alto custo de autorresponsabilização. Então, o nosso modelo muda porque a gente começa, aqui hoje, a gente começa na regulamentação. E agora nós vamos trabalhar na vigilância do mercado. Qual o problema que o mercado tem? Com que produto? E aí a gente vai identificar e vai trabalhar isso rapidamente e vai criar a normatização. E a gente vai ter a questão da fiscalização bastante intensa e vai ter a persuasão, a educação, uma campanha educativa muito grande, as advertências, a penalização administrativa e a penalização criminal.
Tudo isso, naturalmente, depende, inclusive, de parcerias com os demais ministérios que já estão firmadas. Vocês poderão acompanhar tudo isso, né, a evolução desse regulamento todo, através do nosso site, que tem um roadmap contemplando cada uma dessas fases, porque a gente pretende, até dezembro de 2021, estar com todo esse modelo novo implementado. Aí, o que a gente já fez até agora? Tem 5 meses que eu estou lá, então, assim, de uma forma muito sucinta, o IMET se tornou autoridade certificadora normativa junto ao TI. Então, na verdade, a partir de agora, todos os instrumentos terão certificado digital. A primeira experiência que o consumidor brasileiro vai experimentar é a partir de janeiro. Agora, todas as bombas de combustíveis, claro que é um programa que demora a implantação, mas os bicos de bombas de combustível vão ter um certificado digital no Pulse, que é para controlar, para evitar a fraude. E dali você, inclusive, vai acompanhar pelo aplicativo exatamente a quantidade de litros que está sendo inserida no tanque de combustível. E isto, só para vocês terem ideia, o desvio, a fraude, né, no volume, ela chega a 19% em vários postos de combustível, lamentavelmente. Né? Lamentavelmente. É duro. Né? Uma outra coisa interessante que a gente fez é a anuência pré-embarque. Então agora os exportadores, é claro que tem um filtro para isso, né? Os exportadores mais tradicionais, aqueles que já têm um histórico e tal, eles podem já embarcar e zarpar, e a gente libera a licença de importação, porque antes isso demorava 30 dias, eles tinham de cara um custo de armazenagem, de cabotagem de 30 dias nos portos. Aí já me perguntaram, e a do avião? Do avião nós estamos resolvendo, que isso é uma coisa complicada, né? Que é a anuência pós-embarque na parte aérea é complicada. Então, a gente está resolvendo como é que a gente vai fazer isso ainda. É pouco volume, mas ocorre. Nós temos aí os organismos acreditados no processo de aprovação de modelo. Então, agora, todas as empresas que têm laboratórios acreditados pelo IMET ou que usarem laboratórios acreditados podem fazer a aprovação prévia dos seus modelos sem passar pelo IMET diretamente, e a gente vai fazer sequencial e as fiscalizações, né? Então, isso deu um ganho gigantesco também, né? Uma economia gigantesca para as empresas, porque elas já têm os laboratórios, tem que fazer todos os testes de estresse, e ainda depois mandar tudo isso de novo para o IMET para testar, nós vamos acreditar e depois nós vamos fiscalizar. Né? Aqui também uma liberação ótima, que permite aos fabricantes e os importadores de utilizarem os laboratórios acreditados. Estamos colocando em consulta pública um novo sistema de registro de produtos e de empresas, ainda nesse mês. O novo modelo regulatório vai estar implementado no nosso site, e até dezembro a gente tem um novo modelo de regulamentação no Brasil. Era isso, e qualquer coisa à disposição. Pessoal, todos nós, eu acho que ficamos absolutamente orgulhosos do que ouvimos agora. A nossa prezada, querida, estimada Ângela Flores Furtado deu uma aula de cidadania. Ela deu uma aula de cidadania. Fez colocações que eu, dentro da minha pouca percepção e ignorância, não imaginava, definitivamente imaginava do IMET. Mas me veio também uma preocupação. A par da competência da Ângela, que está lá por um tempo, todos nós somos transitórios, ela mostra posicionamentos e caminhos do IMET que, a mim, ao mesmo momento que orgulha, traz uma preocupação. Qual preocupação? Nós somos um país de uma economia fechada, por razões... vamos abrir a economia abruptamente, conversa fiada. Nós temos que nos prepararmos para abrir a economia.
Nós somos um país que tem uma corrente de comércio, importação e exportação em torno de 2% do PIB, nada. E quando falamos no início, eu falei, nossa empresária Ângela citou o problema dos acordos bilaterais ou multilaterais que o Brasil vai fazer, principalmente esse, União Europeia e Mercosul. E quando a Ângela falava, pela pequena percepção, eu imaginava quanto que temos que caminhar, e temos mesmo, temos que caminhar para alcançarmos uma situação de conformidade com o mercado internacional. Vou dar um exemplo. Eu estive 3 vezes em Bruxelas, quando presidente de uma entidade nacional, falando também sobre acordo bilateral, Brasil, União Europeia, Mercosul, União Europeia, e eu estava lá representando o setor têxtil, saí de farol baixo quando o pessoal falava em qualidade de produto do Brasil, que eu achava excelente, vis-à-vis mercado internacional. Então, quanto que teria que caminhar, o quanto teria que regulamentar. Então, é realmente um caminho longo essa preocupação que eu tive, mas elogiando a Ângela por esse trabalho hercúleo de cidadã. Ela está dando uma demonstração de cidadã, e ela, no fim, ela coloca que teríamos que ter mais brasileiros abnegados, a troco de uma vontade de melhoria de uma nação, como ela está fazendo, como o Salim está fazendo, conhecido nosso e vários outros, né, para que a gente possa caminhar, gerar uma condição melhor na sociedade brasileira. Eu queria fazer esse comentário e cumprimentar a Ângela efusivamente, por esse trabalho abnegado que ela faz num órgão que eu não imaginava a importância, eu acho que poucos dos senhores conheciam imaginavam a importância absoluta do IMETRO, absoluta, em qualquer setor da economia brasileira. Parabenizo a Ângela, então, passando a palavra, abrindo a palavra para perguntas, por esse trabalho que ela faz. Nós nos orgulhamos, Ângela, do seu trabalho. Pois não. Túlio, primeiramente, eu peço a todos, pois não, Walter e Marinho depois, peço a todos que, por favor, façam perguntas sintéticas, porque para a gente cumprir o horário, porque a Ângela também tem condição de responder a mais outros. Ângela, bom dia. Você falou sobre inovação e competitividade. Tá? O Brasil é um país peculiar, tanto que a nossa Constituição ela protege o atraso. Está lá no artigo 7º, a proteção contra a automação. Hoje quem em 88 falava automação, leia-se hoje inovação. Tá? Uma dificuldade enorme de quem quer empreender no país é exatamente a regulamentação e o risco que ela traz. A tal destruição criativa aqui no Brasil, ela tem esse limitador. De dizer, é um desses limitadores. Porque ninguém tem coragem de colocar um produto no mercado ou importar um produto sabendo que essa importação ela pode ser, de certa forma, barrada. Como é que você vislumbra isso? Ou seja, conciliar a inovação, uma política forte de inovação, tá, com essa regulamentação. Porque é a maior dificuldade hoje. Nós vemos, eu como advogado, eu vejo muitas vezes pessoas batem no escritório exatamente para contestar alguma medida do INMETRO que é uma proteção indireta do mercado. Né? Existem os mecanismos de defesa comercial direta e indireta. E o mercado, e o INMETRO é uma delas. Como é que você hoje, chegando no INMETRO, você vislumbra isso? Porque competitividade, hoje, nós não temos mais como evitar. O país já demorou demais. Nós estamos, até dezembro agora de 2019, desregulamentando, literalmente desregulamentando. Já fizemos isso com 25 famílias de produtos que já foram publicadas as portarias cancelando regulamentações que não faziam o menor sentido. Né? Até dezembro vai sair mais uma quantidade de desregulamentação que não faz mais o menor sentido e daí nós vamos dar uma parada e em 2 anos nós vamos fazer essa regulamentação que dá flexibilidade total para a inovação. Né? Aí você fala assim, mas o INMETRO, ele restringe hoje. As medidas que a gente já tomou, já está diminuindo isso. Essas medidas que foram publicadas agora no mês de julho, que os próprios laboratórios acreditados
estão, permitem, né, a autodeclaração de conformidade, já tirou o Inmetro dessa fase inicial. Então, você hoje pode lançar produtos dentro de normas já existentes de qualidade, de segurança basilares e testadas e mitigadas nos seus laboratórios e colocar no mercado sem a interveniência do Inmetro. O Inmetro depois vai fiscalizar para ver se está de acordo mesmo, tá? Mas ele está confiando já na questão da responsabilidade do fabricante brasileiro de promover melhorias sem correr em risco para a população. Então, eu acho que esse é o primeiro passo. Nesses 2 anos, nós vamos trabalhar duramente nessa harmonização com as melhores práticas do mundo. E o mundo permite a inovação e produtos de altíssima qualidade e segurança. Então, nós vamos estar em 2 anos alinhados com isso. Existe um problema muito grave, que é o próprio desejo de muitos brasileiros ainda de querer o protecionismo. Não se iluda, porque isso existe. Todos os dias bate alguém no Inmetro e fala assim, faz uma portaria para mim para proteger o meu mercado. E eu tenho que falar assim, agora não vai dar para fazer mais. Entendeu? Então, assim, o Inmetro, só de ter, com essas medidas, eliminado a fase da pré-aprovação, né, confiando mais no setor produtivo, já é um sinal de mudança consistente. Porque tinham produtos que ficavam até 2 anos lá dentro do Inmetro esperando a pré-aprovação, né? Então, na hora que, para um ciclo de vida hoje médio de 3 anos de um produto, na hora que lança já até perdeu a graça, né? Então é o seguinte, vai ser um aprendizado, né? Nós vamos aprender fazendo e assim, não vai ser fácil e nós temos que construir junto. E para isso eu convido, e eu já visitei 34 associações brasileiras do setor produtivo para o trabalho conjunto. Então, e a resposta foi muito boa, porque no dia seguinte que nós publicamos a tomada de subsídios para a nova regulamentação, só no primeiro dia a gente teve 156 participações efetivas do setor produtivo. Então é o seguinte, e todos vão ser convidados para construir juntos. Porque na hora que fala assim, agora nós vamos fazer as diretrizes de eletroeletrônicos, o setor vai escrever junto com a gente, entendeu? Mas escrever de uma forma flexível, que permita a competitividade, que permita a inovação, sem protecionismo. E nós vamos fazer isso com todos os segmentos. Não vai ser fácil, é uma lição dificílima, mas a gente está disposto a enfrentar isso. Te respondi? Bom dia a todos, parabéns a Ângela pela apresentação e pela coragem. Acho que as suas colocações são de atitude corajosa de enfrentar essa situação. Durante a sua apresentação, 2 coisas me ocorreram. Uma, se não seria o caso, por exemplo, para simplificar, acordos entre institutos de outros países, a União Europeia, de maneira que se o tal equipamento de ressonância japonês lá, magnético, se já tivesse sido aprovado no Instituto Europeu ou americano, ele não poderia entrar imediatamente. Então, uma das questões será que não é possível facilitar através desses acordos? E o segundo ponto, eu suponho que o financiamento do Inmetro seja público. Não dá para fazer um modelo de prestação de serviço que torne o Inmetro, evidentemente a longo prazo, financiado por uma prestação de serviço, portanto, com recursos majoritariamente privados? Parte do seu pedido já foi atendido por essas desregulamentações que aconteceram agora no mês de julho, e a gente já começa a aceitar os certificados de órgãos acreditados para a entrada de produtos aqui no país. Por exemplo, isso já é um fato. Essas parcerias serão intensificadas naturalmente. Nós vamos ter que ter um cuidado para a gente não acabar com o setor produtivo brasileiro. Se a gente for fazer tudo ao mesmo tempo, o setor produtivo brasileiro corre o risco de morrer. Então a gente também tem que fazer de forma gradativa, né? Então esse é um ponto e isso está sendo feito. A outra parte que nós somos uma autarquia habitária. Teoricamente,
nós vivemos de serviços. Na verdade, muita gente acha que a gente vive de multa. Não é verdade, né? A fiscalização, as multas, elas na verdade, é tão engraçado, elas correspondem a 14% da arrecadação do sistema Inmetro, porque o restante todo é prestação dos nossos serviços de laboratório, de aprovação de modelo, de uma série de coisas, de fabricação de material de referência. O que é material de referência? O do bafômetro, do ergômetro, da glicose, para você fazer um exame de sangue, tudo é produzido lá pelo Inmetro. Muito bem. Então a gente é autossuficiente, só que o governo, na escassez de recursos, está pegando o nosso recurso. Então a gente está contingenciado. Hoje a gente está trabalhando com 42% da nossa receita. Eu não conheço nenhuma empresa que tenha margem bruta de 58%. Se vocês conseguirem alguma, vocês me informem. Então, nós estamos apertados mesmo. Mas eu fico na esperança de que seja uma questão transitória. E a gente está no sacrifício, né? E até é uma chance da gente se reorganizar. Então, tá, tem males que vêm para bem, como diz o outro. Você é a favor do contingenciamento? Não, né? Eu acho que tem que haver na medida certa. E eu acho que ele extrapolou. Mas estamos aí lutando para ver o que a gente consegue. Na verdade, a gente já vive da contribuição efetiva do setor produtivo, porque ele remunera os nossos serviços, né? O que existe no mundo são parcerias muito mais fortes do que isso, do que a simples prestação do serviço. É o compartilhamento mesmo de laboratórios, que talvez a nossa manufatura avançada nos permita fazer. Nós temos que mudar a legislação brasileira sobre vários aspectos, porque, por exemplo, hoje uma indústria, ela não pode, por exemplo, disponibilizar um equipamento e doar lá para o Inmetro. Não pode fazer isso, né? Parece que existe conflito de interesse, o que não é. Então, mas eu acho que são evoluções que vão acabar acontecendo naturalmente. Bom, lamentando-se a última pergunta, por causa do tempo, eu vou convidar o diretor José Carlos Acosta, que tem uma indagação a fazer. Bom dia, senhor presidente, membros da mesa, meus colegas diretores e associados da entidade, trazendo o Inmetro aqui. É muito interessante porque muita gente não sabe por que existe o Inmetro, quem é o Inmetro. O Inmetro é uma entidade que faz parte do nosso dia a dia, como disse a presidente, né? E todas as vezes que fomos lá, fomos muito bem recebidos, né? E é uma entidade que arrecada bem, né? Arrecada bem. Eu quero aproveitar, inclusive, dizer à presidente que esse ano eu não fui lá. Eu não sei se foi mudado aqui o representante, se eu continuo, né? Mas me honrou muito aí durante 3 mandatos representar a entidade já junto ao Inmetro. E gostaria de fazer uma pergunta. O Espírito Santo passou a ser independente ou continua ligado ao Inmetro aqui de Minas Gerais? A frase é agora, basicamente, todos os estados brasileiros têm um órgão estadual, né, delegado das nossas atividades. O Espírito Santo é independente. Eu quero até, inclusive, terminando minhas perguntas e colocações, sugerir que se use o Jornal da Seminas para dar mais orientações para todo o empresariado do que é o Inmetro, do que significa o Inmetro na sociedade brasileira, principalmente junto aos empresários. O Inmetro é de uma importância muito grande e das vezes que eu fui lá, eu fiquei muito impressionado. A gente até assinou relatórios, balanços lá, com o representante também da FIENG, então foi uma experiência muito agradável. Eu agradeço. Obrigado. Eu que agradeço. Excelente ideia, Zé Carlos. Bom, pessoal, ficaremos aqui, eu costumo falar isso o tempo todo. A Ângela Mineira ficaria com muito prazer aqui, mas a gente tem que concluir porque temos uma outra palestra de absoluta importância. Então passo a palavra para a doutora Ângela, agradecendo a doutora Ângela, mais uma vez, o empenho e a cidadania, porque ela enfrenta um problema grande, ela enfrenta um problema com uma solução que para o Brasil é fundamental. E agradecendo a você, Ângela, em nome de toda a associação comercial, de toda a diretoria, um grupo extenso está aqui presente,
e que a casa é sua, apareça com frequência. Sempre que você tiver algo que queira nos trazer, a casa está aberta para você. E passo a palavra para as suas considerações finais. Muito obrigada pela hospitalidade, pela disponibilidade, né? Fico feliz demais de estar aqui junto com vocês, né? Mineira que sou, e nunca vou deixar de ser, nem por um segundo, né? Mas tenho orgulho do papel que eu estou fazendo e quero agradecer demais, porque tudo que eu estou fazendo hoje no Inmetro é fruto da convivência com vocês. Essa é que é a verdade, né? Tanto no setor produtivo diretamente, como nas associações todas, como na FIENG. Então, assim, tudo que eu estou fazendo no Inmetro é o que eu aprendi com essa turma que está aqui assentada na plateia. Nada aqui é conhecimento meu, isolado, mas é conhecimento de todos vocês que foram agregando à minha vida pessoal um vasto conhecimento, uma visão de Brasil muito grande, né, uma visão de mundo muito grande. Doutor Aguinaldo, eu acho que é a pessoa mais conhecida do país e que está respeitado no Brasil inteiro. O trabalho que o Olavo fez na área de inovação e tecnologia de uma vida inteira. Então agora eu estou tendo a oportunidade dentro do Inmetro usar muitos conhecimentos que eu aprendi com ele, né? No que ele fez, inclusive, em ter colocado a própria CETEC dentro lá do sistema FIENG, criando o CIT, que na verdade é um Inmetro. O CIT nada mais é do que um campus também de inovação e metrologia. Então, assim, tudo que eu estou fazendo, gente, é fruto de tudo aquilo que eu aprendi com vocês, né? Da visão econômica, da visão estratégica. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês e a oportunidade de estar aqui usufruindo essa manhã junto com vocês. Muito obrigada. Antes de encerrarmos, eu queria falar as últimas palavras da Ângela. Tem um ditado que eu gosto muito, que bate que a simplicidade é o último degrau da sabedoria, pelas palavras que ela acabou de colocar. Então, agradecer mais uma vez. Nós vamos desfazer a mesa para fazer. Convido a Ângela, se puder estar presente, para ouvir o nosso prezado Rodrigo. E para a gente dar o segundo turno da nossa jornada de hoje. Muito obrigado.